Olá, hora de passarmos a semana a limpo. Com os rios retornando aos poucos ao seu leito na região, famílias de pessoas que tiveram de deixar suas casas por causa da enchente começaram a voltar para casa. E a alegria é imensa de voltar para casa, então essa é a sensação muito boa de voltar ao seu lar, ao seu cantinho, né? Não tem como coisa melhor, né? Fazer a limpeza geral, tudo, né? Desinfectar tudo, porque fica tudo horrível, tudo úmido, né? Então é isso, a sensação é maravilhosa. Então, o primeiro lote e o segundo lote, que foram as famílias que estavam nos abrigos e as famílias que estavam em famílias acolhedoras, esse kit já veio e as pessoas que foi cadastrado até o dia 18 de outubro. Essas famílias estão recebendo ontem e hoje esse kit material de higiene, kit material de limpeza. Algumas na época precisavam de colchões e kit acomodação também veio. As demais famílias do dia 19 de outubro para cá estão sendo cadastradas e a gente precisa mandar para o Estado para que o Estado envie para nós esse material. Então ainda não chegou. Quando chegar, nós vamos avisar, famílias que se cadastraram do dia 19 de outubro até o dia tal, que é o terceiro lote, poderão vir. A grande preocupação das autoridades é com a volta da chuva. Há uma previsão de 200 milímetros para este fim de semana. Um homem foi preso em Porto União acusado de matar o pai e a madrasta. Ainda ontem cedo foi preso Marcelo Lerner, que é o principal suspeito de matar o pai e a madrasta e enterrar os corpos envoltos em um saco plástico no quintal da casa deles em São José do Maratá, uma localidade do interior da cidade de Porto União. Ivo Romano Lerner, de 63 anos, e Rita Zanelli, de 68 anos, estavam desaparecidos desde domingo, dia 22. Familiares e amigos estavam estranhando essa ausência deles e foram até a casa e encontraram algumas situações estranhas, como vestígios de sangue no banheiro, no quarto do casal, pertences que eles sempre andavam com eles, como por exemplo óculos e bengalas. E no quintal havia um colchão queimado. Aí os vizinhos começaram a remexer a terra atrás da casa e encontraram então a cova onde estavam enterrados os corpos. Eles contaram inclusive para a polícia que dias antes dos assassinatos, o Marcelo foi visto arando a terra atrás da propriedade com um trator. Um vizinho também viu ele com uma pá. Os militares foram acionados pelos vizinhos que encontraram os corpos. Eles chamaram também a Polícia Civil e Polícia Científica, que chegaram no local em seguida recolhendo os corpos que estavam envoltos em plástico e já em estado de decomposição. Havia travesseiros e lençóis sujos de sangue junto com os corpos, o que aponta que as mortes foram violentas. Como o Marcelo era o principal suspeito, então os policiais foram até a casa dele e lá encontraram 2 espingardas e munição. Aí então ele chegou logo em seguida, bastante assustado, perguntando o que tinha acontecido, e foi preso em flagrante. Ele estava com uma bolsa com R$3 mil em dinheiro e passagens para São Paulo da data de ontem, o que para a polícia mostra aí que ele queria fugir. Agora então o IML está examinando os corpos para determinar a causa das mortes, e já que os corpos estavam no estado bastante de decomposição. Entre as barras na BR-280, Pedro de Souza, de 62 anos, que estava em um Gol de União da Vitória, bateu de frente contra um novo Polo com placas de Canoinhas na noite de domingo. Ele morreu na hora. Os 2 ocupantes do outro carro foram internados e passam bem. Em Canoinhas, um homem teria acionado as autoridades após ter sido baleado por um desconhecido encapuzado. Ele alegou que teria saído de casa para comprar bebidas alcoólicas e, quando passou por uma região de mata, um outro homem teria apontado um revólver em sua direção e disparado 6 vezes. Um dos disparos teria acertado a região do rosto do homem e um outro o seu ombro. O homem pediu ajuda a um desconhecido que passava pelo local e levou ele para o pronto atendimento municipal. No momento, ele passa bem. A Polícia Militar, com apoio de outras forças de segurança, desmobilizaram no sábado uma tentativa de ocupação pelo Movimento Sem Terra, o MST, de uma propriedade na região de Valinhos, interior de Canoinhas. Um forte aparato de segurança garantiu que a desocupação ocorresse sem nenhum tipo de violência. No domingo, parte desses militantes tentou ocupar uma área próxima a um assentamento no interior de Major Vieira, mas a tentativa também fracassou. No interior de Canoinhas, em Valinhos, nós tivemos uma operação semelhante à de hoje, A diferença foi o número de invasores que nós encontramos em Valinhos para o número de invasores que encontramos hoje na localidade de Touro de Cima. Então essa é a diferença. O modus operandi deles são os mesmos, invasões de terras particulares, cometendo o crime de esbulho processório e invasão de propriedade, e por essa razão nós temos que atuar, O flagrante delito em andamento
nós atuamos nas duas situações. Um agricultor de 28 anos teve fraturas após um acidente com um trator em meio a uma plantação na localidade de Aparecida dos Pardos, interior de Iriniópolis. Segundo os bombeiros, a vítima estava caída de barriga para baixo no meio da lavoura onde ocorreu o acidente, acompanhado de familiares. Apesar dos ferimentos, o rapaz estava consciente. Um trator derrubou um poste na localidade de Floresta São João, interior de Papanduva. O local fica próximo à igreja da localidade. Segundo os bombeiros, após a queda do poste, a fiação ficou sobre o trator. Dentro do trator havia um homem de 49 anos que aparentemente não apresentava ferimentos. Ele relatou que estava trabalhando com seu trator quando veio a desbarrar em um dos cabos que estava fazendo a sustentação do poste e o derrubou. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou uma decisão que absolveu um filho acusado de matar o próprio pai em crime registrado em 2019 em Itaiópolis. Segundo a denúncia, já era início da madrugada quando pai e filho iniciaram uma briga no interior de um bairro da cidade. O rapaz se armou com um taco de sinuca e desferiu diversos golpes contra a vítima. Com a movimentação, o objeto chegou a se partir. O homicídio foi consumado quando o acusado cravou um fragmento do taco na cervical da vítima. Ele alegou legítima defesa. Na tarde desta sexta-feira, um homem de 35 anos morreu em um acidente de trânsito na rodovia João Paulo Cubas, estrada que liga a BR-280 ao município de Iriniópolis. Ele conduzia um Fiat Palio que saiu da pista e acabou capotando as margens da rodovia. Nós voltamos em instantes. Na IP Autopeças Multimarcas, você vai encontrar tudo para o seu veículo: amortecedores, caixa de câmbio, caixa de direção, pneus novos, toda a linha de acessórios novos, toda a linha para o seu automóvel. Autopeças IP Multimarcas. As melhores marcas, qualidade e o melhor crediário da região. Você já sabe onde encontrar. É na Galeria Band. Tudo em até 10 vezes sem juros. Crediário facilitado e as melhores opções para você e sua família. Band, veste você, veste a vida. A Secretaria de Saúde de Canoinhas confirmou a morte de um paciente com o vírus da hantavirose. O jovem de 28 anos faleceu na semana passada. O resultado do exame confirmou que ele estava com o vírus. Então, assim, o que aconteceu nesse caso, né, nesse paciente, ele procurou o primeiro atendimento na unidade de atendimento municipal no dia 15, sendo que nesse primeiro dia que ele procurou o serviço, ele apresentava sintomas extremamente leves, que eram vômito, diarreia, dor abdominal, sintomas bem inespecíficos, como todas as outras viroses. Então, considerando os sintomas naquele dia, a equipe, então, adotou o protocolo daqueles sintomas. Ele não apresentava nenhum sintoma de gravidade ou específico nem para lepto, nem para hanta. Ele não apresentava nesse dia já uma suspeita, uma dor na panturrilha, que é um específico da lepto, né? E nenhum outro sintoma de gravidade da hanta, porque a hanta, quando ela inicia na sua forma grave, ela inicia com uma febre extremamente alta, acima de 38. E isso ele não estava no primeiro dia do atendimento. Então, ele começou a evoluir com mais sintomas, sendo atendido por uma segunda vez, dia 17, na unidade de atendimento. Aí ele já estava referindo febre, ele já estava medicado, inclusive, com antibiótico e outras medicações. E daí ele evoluiu com uma febre, mas ainda estava com um bom estado geral. Então, por isso, não se desconfiou que poderia ser uma dessas duas doenças. Tanto que até o final, no último atendimento, que ele evoluiu sendo internado diretamente na UTI, nem assim se sugeriu se tinha uma hipótese de hanta, se pensava na lepto. Aumentou o número de casos de Covid-19 em Canoinhas e região. Aqui em Canoinhas já são 37 casos com 7 internamentos. Na região, as secretarias de saúde também têm alertado para o aumento dos casos. E com a enchente, a Secretaria de Desenvolvimento Rural de Canoinhas divulgou que foi de 63 milhões de reais o prejuízo subestimado ainda na agricultura. Principalmente o tabaco, que nós somos a segunda maior produtora de tabaco do Brasil. Só no tabaco, nesses primeiros 10 dias do mês de outubro, já foi contabilizado um prejuízo de 39 milhões de reais. Trigo, milho, feijão... lavouras foram lavadas inteirinhas e foram para a estrada, então um problema bem grave. Galpão de agricultor destruído no temporal, né, perda de maquinário. Ainda temos várias comunidades ilhadas, outras isoladas por conta da estrada, que a gente ainda não venceu atender toda a extensão do nosso município. Então, um problema grave que com certeza ainda vai ser contabilizado um prejuízo muito maior do que esse que já foi apurado. E na indústria e comércio também houve prejuízo. Enquete feita pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico avaliou em mais de 5 milhões de reais os prejuízos. Constatamos também que 50% das empresas atingidas são as MEIs.
e o restante as outras categorias de empresas. Essas são as principais notícias desta semana. Excelente semana para você. Até a próxima.